Leitura para cancerianos dos dias 7 até o dia 14 de abril. Energia para cancerianos, como vocês estão? Como vai ser a energia para essa semana, cancerianos? Energia para cancerianos de 7 a 14 de abril. O que vai acontecer, o que as cartas falam para vocês. Energia para cancerianos. Energia para cancerianos. Vamos lá. Possibilidade aí de algum encontro, tá? De ter alguma reunião familiar, alguma coisa aí. Pode ser que tenha alguma reunião, alguma conversa sobre como resolver um problema financeiro, como resolver aí alguma questão, talvez legal, talvez de resolver um problema que parece que está afetando demais, talvez a união da família ou a união dessas pessoas que estão nessa confusão. Olha, pode ter uma conversa, eu não vejo exatamente uma proposta definitiva sobre essa situação, mas pode ser uma primeira conversa para que chegue numa conclusão e eu diria que o resultado pode ser muito bom, tá? Tá bem satisfatório aí para o canceriano, um encontro, uma conversa, uma solução, questão de negócios, questões financeiras, tá? Entrevista de trabalho, nossa, tá muito bom. E aqui tá colocando que depois de um peso, depois de um tempo que estava passando por esse tipo de angústia, aí vem uma solução, tá? Pode ser uma solução que acabe sendo uma solução para todo mundo, pode ser muito bom para você também. Aqui tá literalmente colocando um final de ciclo, né? Essa linha aqui, um final de ciclo, um final, um acordo, um final de uma situação que trazia muita dor, muito peso, muito desgosto, muita amargura, alguma coisa ruim sendo solucionado, graças a Deus. Bom, aqui está colocando, uma semana muito boa para entrevistas de trabalho, para de repente conseguir fazer uma venda, apresentar um produto, apresentar imóvel, até produtos bons, tá? Caros, eu digo. Imóvel, carro, tem grandes possibilidades de boas vendas, de fechar bons negócios em empresas. Nossa, está bem favorável, tá? E eu vejo um medo aqui sendo superado. Talvez algum obstáculo aí do passado, alguma insegurança do passado. Nossa, eu não estava conseguindo fazer esse tipo de coisa, eu não conseguia mais finalizar nada, eu não estava difícil de eu conseguir resolver alguma coisa de forma interna. E de repente uma finalização com você chegando à conclusão de que ok, eu consigo, tá vendo? Foi só uma fase ruim, foi só um período ruim. Então tem algum tipo de sentimento que vai estar sendo posto para lá, de como resolver, de como solucionar, o que eu vou resolver, o como que eu vou solucionar. Então tá bem bacana nesse sentido, tá? Possibilidades aí para quem tá solteiro há muito tempo, encontrar uma pessoinha, e mostra possibilidades de um acerto também nessa parte, tá? De repente começar um namoro sério, de repente para quem tá num triângulo amoroso, finalmente solucionar aí algum problema, alguma questão aí, de repente vocês chegam à conclusão de verdade que vão resolver, ou que vão casar, ou que vão morar junto, ou que uma das pessoas que estava nesse triângulo decide terminar o tal triângulo para poder ficar com você. Nossa, é muito uma semana de solução, resolução, desfecho. Então tá bem bacana, acho que vai ajudar muito aí vocês. Aqui fala muito para você, essa semana é uma semana, pelos signos que eu estou vendo, de pessoas que deveriam parar de ficar com pensamento fixo, sabe? Uma ideia fixa, uma coisa que mete na cabeça e fica só pensando e falando naquilo, e só falando naquilo, algum problema, alguma situação do passado, alguma coisa que não desenrolava. Então, assim, aqui está pedindo muito para o canceriano sair
virar o disco, né? Isso aí é um termo que era usado antigamente, mudar a página, né? Fazer uma renovada aí em assuntos, em ideias, em coisas que você lê, em coisas que você estuda. Aqui está falando muito sobre uma tendência aí a estudo a astrologia, astronomia, filosofia. Tem muitas coisas que podem vir a interessar muito a você e até amigos que podem estar aparecendo aí com algum tipo de sugestão de estudo, de coisas que acha que combina com você. Também a questão aí da medicina tradicional chinesa, de repente acupuntura, alguma coisa nesse sentido, e que pode fazer muito bem. Tá? Tem pessoas aqui que devem estar te convidando para ir em algum lugar, talvez uma palestra, um curso, alguma coisa voltada para terapias integrativas ou holísticas, ou alguma coisa a ver com espiritualidade também, que seria bem bacana para você. Que tá tudo com uma cara de reciclagem, tá? Tá tudo com uma cara de resolução, resolver as questões, fazer novos amigos, ampliar o leque, né, de pessoas que você conheça, de assuntos que você saiba falar. Aqui está muito nesse sentido. Aqui tá, nossa, tá extremamente favorável aí a novas amizades, a realmente fazer novos amigos, a lugares novos que você possa estar frequentando que de repente vão estar te fazendo muito bem. Tá tudo muito positivo para o canceriano. Fico sempre muito feliz quando vejo resultados bons. E tem alguma coisa de novo do passado que de repente você pode lembrar de alguma questão aí do passado, alguma coisa que tinham dito para você e que hoje você vai perceber, nossa, aquilo lá não tem nada a ver, tá vendo? Aquilo lá, aquela ideia, aquilo que me falaram, não tem nada a ver, estava totalmente errado, ou alguma coisa que podem ter dito sobre você, como se você fosse, sabe, estipular, você é assim, e de repente, aí talvez numa fase mais adulta, você, nossa, não tem nada a ver com aquilo, quem falou aquilo falou besteira. Então é muito bom, tá? Virar a página literalmente, virar a ideia, tirar ideias fixas. Porque aqui está falando que o canceriano, inclusive, se livrou de alguma pendência, pode ser também de alguma pessoa que falava coisas que não eram muito boas, ou sobre você, ou para você, tá? É claro que isso aqui não é uma leitura para todo mundo, né, gente? Isso aqui é uma leitura geral, então pode ser que para você caiba, sirva uma parte, para outras pessoas vão servir outras partes, tá? Então, é assim, é uma leitura geral. Mas aqui está falando sobre se livrar de uma ideia antiga, de alguma coisa. De repente, sei lá, eu sinto muito como se algumas pessoas ouviram dos pais, do pai, da mãe, ou de professores, ou de pessoas que foram muito importantes no passado, mas passado bem lá para trás, como, é isso, é desse jeito, ou você é dessa forma. E de repente, hoje você vai olhar e falar: meu Deus, a vida inteira eu achei que eu era assim. A vida inteira tentaram me convencer, o ex-marido, né, esposa, pode ser também, né, um relacionamento abusivo. E de repente você olha e fala: caramba, eu não sou aquela pessoa. Eu não sou essa pessoa, eu não sou dessa forma. Então isso vai ampliar muito o leque para o canceriano, até sobre a própria vida, até sobre essa nova etapa. E aqui tem muito um descobrimento, tá? Quem você é, o que você é, como você gosta, do que você gosta. Então vem aí um canceriano 2.5, né, de verdade. Aproveitando aí que vocês ainda não estão na época de aniversário, mas tá bem isso, tá? Um canceriano 2.5, renovado, cheio de energia, solucionando várias questões. Nossa, tá tudo de bom, gente. Tudo de bom, tô adorando. É isso, aproveite esse monte de gente nova, esse monte de energia nova que vem para você, tá? Para muitos aí pode ser que num casamento, num convite de casamento, numa comemoração de aniversário, ou de repente uma comemoração dessas, né, que faz para descobrir se o bebê, o que que é o bebê, uma menina ou um menino, pode ser que você encontre alguém que vire um romance, que vire um relacionamento romântico, tá? Tem uma coisa aí a ver com isso. Uma data festiva, uma comemoração de família que podem acabar te apresentando alguém bacana, alguém que daria muito certo com você, tá bom? É isso, gratidão e até a próxima.